Eles construíram o espaço com base no sonho de uma pessoa que viveu aqui em Minas Gerais, ainda na época da abolição. Aliás, antes ainda. Na época da escravidão. E ela, vendo toda aquela forma com que a gente lidava uns com os outros, e ela achava tão estranho quando a gente era capaz de maltratar o outro ser humano. Então ela idealizou um espaço para receber essas pessoas, para cuidar das pessoas, para remediar se fosse necessário, para receber os andarilhos. E aí fomos perceber que o espaço que existe hoje, ele faz tudo isso, e ele tem um lugar, um cantinho chamado Jardim de Gabriela. Jardim Gabriela, quando você vai conhecer, quando eu fui conhecer a primeira vez, um espaço lindo, cheio de árvores, cheio de plantas, orquídeas, tão bonito. E as árvores são tantas que elas fazem sombra, onde as pessoas pegam suas cadeiras do auditório e levam para lá para sentar para ouvir as palestras e receber as cartas psicografadas. E quando eu fui fazer palestra pela primeira vez, eu percebi eu consegui visualizar a sombra do lavadeiro do Chico. Porque a gente estava fazendo pequenos raios de sol chegando até nós, e ao mesmo tempo a gente recebendo as sombras. As sombras com ar fresco. E podendo ter isso sendo repetido em diversos lugares, em tantas viagens que nós temos feito, e encontrar aqui, isso acontece muito comigo, quando eu vou viajando na estrada, ou chegando na cidade, eu vou vendo uma rua, vou vendo um pedaço de uma montanha, um morro, uma viela, e eu fico lembrando de outras cidades que eu passei. Não sei se vocês têm esses problemas. Quando você vê um lugar parecido, você lembra logo do outro, e você fica lembrando. E aí toda vez que eu vou para um lugar, às vezes eu tenho essas conexões. E essas conexões vão acontecendo. Isso faz a gente viajar no tempo. No tempo viajando, podemos encontrar uma mulher. Esta mulher está sofrendo há muitos anos. Ela sofre, mas ela ficou sabendo que um certo homem iria passar na cidade, e ela quis então ir até este homem, porque este homem, ela tinha ouvido que ele poderia realizar milagres, salvar pessoas de suas dores. Então, quando ela ficou sabendo que aquele homem ia chegar na cidade, ela se preparou. Mas aí ela percebeu que havia muitas outras pessoas atrás dele também. Então ela foi para um lugar onde ela pudesse chegar perto e ela pensou em falar com ele. Falar, pedir para que fosse curada. Mas quando ela chegou próximo, ela via aquela multidão e ela não vou conseguir chegar até ele. E o pior, eu sofro com fluxo de sangue. E na minha religião judia, ela era considerada uma pessoa impura. Porque ao tocar no sangue, ela se tornava impura e ela não podia tocar em outras pessoas. Então ela, meu Deus, o que eu devo fazer? Eu quero falar com ele, mas não vou conseguir chamar a atenção. Eu sei que se eu tocasse nele, eu ficaria curada. Então ela foi chegando próximo, o homem foi aproximando com tantas outras pessoas ao redor, e aí ela pensou, não conseguirei tocar nele, então para não deixá-lo impuro, tocarei as suas roupas. Então ela estica as mãos e toca as suas vestes. Quando ela toca nas vestes daquele homem, o homem para, estátua. E ele então diz, espere, alguém me tocou.
Os discípulos que estavam ao lado dele falaram: Mestre, vê que está abarrotado de pessoas, que a multidão o empurra e diz: alguém te tocou? É claro. Ele: não. Desta vez é diferente. Alguém me tocou e eu senti uma virtude saindo de mim. E ele buscou. E de repente a mulher acusou-se, dizendo: Senhor, eu te toquei, perdoe-me. Aí ele se aproximou dela. Provavelmente, como dizem as histórias dos filmes, ele se colocou no mesmo nível, se abaixou para olhar mais próximo dessa mulher. Olhos nos olhos, como temos feito mais recentemente, quando vamos falar com as crianças. Nos abaixamos para que eles não se sintam intimidados e vejam que estão seguros ao falar conosco. Sentimos que estamos todos iguais, mesmo sendo diferentes. Porque as situações, as posições, as condições financeiras, as cidades onde nascemos, os países, as idades que nos separam, nos deixam em situações diferentes. Mas todos somos seres vivos, criaturas criadas pelo mesmo Pai. Dentro de todos nós corre sangue, que faz pulsar dentro de nós e fazer a vida ser vivida. Não importa a cor da pele, não importa a cor dos olhos, não importa a cor do cabelo, se temos ou se não temos. Então ela sente que aquele homem se aproxima dela e ele diz: mulher, não tenha medo, a tua fé te curou. Porque ela, ao tocar nas vestes, imaginou que aquelas vestes poderiam ser especiais, mágicas. E aquele ser seria mágico. E ele tratou de deixar bem claro, que é o que nós estudamos quando lemos o livro A Gênese, que faz parte das 5 obras básicas de Allan Kardec, codificada, organizada, para que a gente pudesse pensar de forma lógica e não nos iludirmos mais por palavras bonitas, por frases que a gente não consegue entender, por mensagens que parecem ter sentidos opostos quando a gente olha as letras que estão no Velho Testamento e olhamos o Novo Testamento com tantas ranhuras. Se é necessário escolher qualquer uma dessas frases, mensagens, ideias, quais devemos escolher? A do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Jesus vem dizer que Ele vem trazer a paz. Ele vem trazer a divisão. Por que Ele vem trazer a divisão, a paz? Não parece algo tão confuso. Ele vem trazer a divisão porque claramente nós percebemos que todos pensamos de forma interpretativa e de jeito que apoie a nossa forma de pensar. Então, se olhamos os textos do Velho Testamento, a gente sempre vai olhar cada um desses textos da forma que nos deixe mais cômodo e que nos deixe numa sensação de certeza, em que o meu pensamento está correto. E não para calçar as sandálias da humildade e dizer para nós mesmos: eu achei que sabia, mas percebi que eu não sei. Então eu preciso aprender. Jesus vem fazer refletir todos os fariseus e saduceus da época, os sacerdotes que diziam que sabiam tudo e que falavam coisas para que todo mundo seguisse eles e eles tivessem um status de poderosos, que é o que hoje nós estamos repetindo da mesma maneira quando assistimos os vários políticos que aí estão. Eu lembro de, desde quando eu era criança, em que eu, ouvindo o discurso de um político, eu imaginei: meu Deus, esse cara quer o melhor para a gente. Precisamos que todo mundo vote nele. E aí eu me lembro de Paulo.
Quando eu era criança, pensava como criança. A gente se sente iludido. Porque com o passar do tempo a gente vai aprendendo, vai amadurecendo com a realidade da vida. Em que certas pessoas só estão interessadas nos seus próprios objetivos. Eles só abraçam os próprios interesses. E por isso Kardec vem nos alertar, desde o início, de que a política não deve ser trazida para as reuniões espíritas. Porque é um campo de ilusões, tanto quanto a gente enxerga hoje lá fora. Mas quando a gente fala lá fora, não é o mundo separando o mundo terreno, porque às vezes a gente pensa, o mundo, o que é o mundo? O mundo é isso aqui que nós estamos vivendo. Só que é uma decisão diferente quando você está em lugares, em espaços para pensar sobre isso. Porque lá fora a gente não tem tempo para pensar sobre o que é mais importante. A gente só pensa para o que é importante para o mundo material. Para o que é mais importante, para o que eu preciso me alimentar. Para que eu precise pagar as minhas contas. Para que eu precise pagar ou o aluguel ou a hipoteca. Entre aspas, a gente não tem hipoteca aqui no Brasil. As nossas parcelas da casa, do apartamento, do carro. Então a gente se ilude com as coisas que são momentâneas e que em qualquer momento elas poderão, e sinto dizer, elas serão retiradas de nós. Porque elas de fato não nos pertencem. Por isso que a gente precisa pensar o que de fato vou fazer com o objeto material que está à minha disposição. Hoje estamos utilizando aqui na frente um microfone para ajudar a todos que estão aqui nesse recinto poder ouvir a mensagem do Evangelho. Não é a mensagem do Alamítico. Porque eu não nasci para ser influência de ninguém. Por favor, não coloque esse cargo, essa responsabilidade nas costas dos outros. Nós decidimos seguir as pessoas. E essas pessoas, elas não têm noção da responsabilidade que possuem ao falar o que falam. Porque se soubessem, a gente ficaria mais calado. Porque o que falam influencia centenas, milhares, milhões de pessoas. E isso vem trazer responsabilidades no futuro. Porque tudo tem consequência. Então é necessário que venha falar na frente para outras pessoas coisas que a gente já sabe que são de fato verdade. Por isso que às vezes eu perguntava, há muito tempo atrás, no início das palestras que eu fazia, 8 anos, 10 anos atrás, perguntava assim, e eu vou aproveitando, a pergunta vai ser lançada, tá? Responda. Quem aqui acredita na imortalidade da alma? Quem aqui acredita na vida além da vida? Quem aqui acredita que depois de abandonarmos o corpo físico, ainda viveremos? Levante a mão. Muito legal. Vocês perceberam que eu não levantei a mão? Pois eu não acredito. Meu Deus, e agora? Vai ter um conflito aqui. Olha só como as perguntas fazem grande diferença na forma de pensar. Quem aqui possui certeza absoluta que há vida além da vida? Que a vida continua, que nós somos imortais? Levante a mão. Esta é a diferença. Porque a gente não vai doar para o outro, entregar ao outro coisas que a gente somente acredita. Porque quem acredita hoje em algo, amanhã pode não acreditar mais. Os ateus são assim. Muitos cientistas são assim. Fazem suas pesquisas, endossam um tipo de linha de pensamento e raciocínio, investem tempo e esforço para descobrir se algo é ou não é de acordo com a hipótese inicial. Mas, depois de um tempo de ela ser confirmada, podemos ter uma outra pesquisa que desmonte, que traga elementos que vão dizer que aquilo estava incompleto. E aí a gente pensa melhor.
Quantas vezes vocês aqui não já ouviram falar que saiu no jornal, pesquisadores descobrem que o café faz mal à saúde? Anos depois a gente ouve pesquisadores acabam de lançar artigos científicos que comprovam que o café faz muito bem à saúde. Que o chocolate faz bem à saúde, o chocolate não faz bem à saúde. Meu Deus, o que faz bem, né? Qual faz bem? O chocolate faz ou não faz? Como eu vou acreditar? Aí depois vão determinar, não, depende do nível de cacau, de nível de açúcar, nível... E para que serve? Tomar um cálice de vinho todos os dias faz bem para a saúde. Melhora a distribuição circulatória, o coração começa a bater melhor. As pesquisas atuais dizem isso. Mas é claro que se a gente for refletir, a gente sabe que o álcool, ele possui índices, elementos, substâncias que conduzem ao nosso corpo físico. Não é que vocês desejam, não é que nós seres humanos queremos isso, mas ele emite determinadas substâncias que fazem com que o nosso corpo deseje mais. E aí acabamos entrando no processo de desejo e repetição constante ao ponto de a gente perder o equilíbrio, perder o controle, e aí nos tornamos viciados. Isso pode acontecer com qualquer coisa, não é somente com o álcool, não é somente com os videogames. É difícil. Aqui eu sei que vocês em Uberlândia não têm esse problema, mas em outras cidades está uma calamidade de vícios em celular. Vocês acreditam nisso? É criança, é jovem, é adulto, está uma pandemia terrível. Ainda bem que esse negócio não chegou até aqui, né? Está todo mundo vacinado. Então a gente precisa saber controlar a própria ferramenta celular. Nos oferece mecanismos, aplicativos que fazem com que a gente possa contabilizar quanto tempo estamos nos aplicativos, quanto tempo estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok. Não estou olhando para vocês à toa, tá? Fica tranquilo. Muito bem. TikTok não, ele falou. E as redes sociais, os aplicativos, eles ganham dinheiro como? Quem que sabe? Diga. Como é que você acha que ele ganha dinheiro? Com o quê? Usuários. Com os usuários. Quanto mais usuários, mais eles ganham, né? Quanto mais usuário, mais tempo o usuário fica no aplicativo, mais dinheiro eles ganham. Ah, mas então é só botar o aplicativo, colocar lá e a pessoa entra e já fica, já ganha dinheiro? Quer dizer, então, que aqui na casa espírita está cheio de gente, entrou aqui, a casa está ganhando dinheiro. Não, né? Existem os mecanismos que eles constroem, fazendo propaganda, publicidade, os anúncios. Então a gente acessa, usa, e cada vez que a gente vê, cada vez que o aplicativo oferece o anúncio, estão ali ganhando dinheiro em cima disso. Então o objetivo deles é que a gente fique o mais tempo possível ali. Porque assim é um ciclo vicioso e ganancioso. Financeiramente, eles sempre ganham. Então, quanto mais tempo, mais eles ganham. Ou seja, eles precisam criar um mecanismo que faça com que a gente fique entretido viciadamente ali. E aí não importa o que você está fazendo. Se você está assistindo pela quinta vez o vídeo do gatinho que pula e toma um susto ou a própria sombra. Não importa. Não importa se você começa a ver piadas que vão destruindo a imagem de outras pessoas.
se vai contando piada, contando histórias acerca de determinados tipos de comportamentos. Não importa. O que importa é que eles vão ganhar. E isso é um mecanismo muito fácil que eles utilizam, outras pessoas utilizam, para fazer a gente refletir numa outra coisa que funcionou há muito tempo. Em 4 anos, aliás, em alguns anos, 4 anos vamos aniversariar um século do final da Primeira Guerra Mundial. E logo após a Primeira Guerra, um país se sentiu injustiçado por ter que pagar os danos desta guerra. E aí, na busca, e aí é claro que existem razões e consequências, os partidos políticos desse país começaram a se organizar para que pudessem convencer pessoas de suas ideias. Uma das ideias era encontrar um culpado. E não adianta encontrar uma pessoa, tinha que encontrar grupos, especialmente grupos de pessoas com bastante dinheiro. Então foi encontrado os judeus. Então, os partidos que tinham esse tipo de ideia começaram a fazer propaganda em massa, fazendo caricaturas dos judeus, esticando as orelhas deles, os narizes, para transformá-los à imagem e semelhança de animais, para ridicularizá-los. E ridicularizando, abaixar o nível de respeito que se tinha por eles. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, e para qualquer grupo, para qualquer estado, cidade, país. Qualquer pessoa pode fazer uma campanha enorme e começar a caracterizar, ridicularizar os brasileiros. Ridicularizar os peruanos, italianos, mexicanos. E aí foi se multiplicando até a ideia do que nós conhecemos e aprendemos na história. Transformá-los abaixo da ideia de humanidade. Os judeus, na época de Jesus, eram chamados pelos romanos de cães. Os judeus, na época dos alemães, eram conhecidos como ratos. Então a gente precisa pensar sobre quem nós estamos abraçando, quem nós estamos seguindo. Porque essas pessoas começam a nos conduzir em ideias de que a gente no início concorda, mas nem tudo aquilo que a gente concorda está correto. Porque quando a gente vai aprendendo pelo treino espírita, nós estamos o tempo todo em contato com os espíritos. A gente não consegue vê-los muitas vezes, não consegue ouvi-los, mas muitas vezes a gente consegue sentir. E muitas vezes a gente não consegue ouvir as suas melhores orientações. Mas de acordo com a nossa sintonia de pensamento, a gente conecta, como se fosse um Wi-Fi, com os pensamentos em que eles nos oferecem. Se estamos vibrando de acordo, entramos em sintonia. Mas que acordo é esse? Será que a gente sempre está vibrando para o lado positivo? Para coisas que vão ajudar? Ou as brincadeiras, as críticas, as piadas? Então, quando a gente vai começando a sintonizar, a gente vai perceber que nós sofremos a influência dos espíritos. Mas muitos dos espíritos em que nós sofremos influência são os espíritos que nós chamamos de obsessores. E que lá fora, muitas pessoas que não conseguem entender que os obsessores são gente como a gente, são iguais a nós, mas que estão lá apenas com um pouquinho de desequilíbrio, eles vão olhar para essas pessoas e chamam de demônios. Porque eles não conseguem entender. E tudo aquilo que a gente não consegue entender, a gente apedreja, a gente joga pedaços de madeira, a gente discorda, a gente taca pedra. Tudo que a gente discorda, a gente faz isso, a gente agride. Eu lembro que quando eu trabalhava em Brasília, eu trabalhei uma época com uma pousada, e ele tinha pousada e tinha uma cachoeira. E estava no meio do verde, na natureza. Aí
Aí uma vez eu fui ensinar ao pessoal que trabalhava nos quartos como fazer os enfeites, né? Ajeitar as toalhas, a cama, os lençóis. De repente a gente foi mexendo, de repente um bichinho se mexeu. Oh, meu Deus, o que é aquilo? Eu fui olhar, tinha várias patinhas. Era uma aranha. Aí a aranha estava assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que botar essa aranha para fora. Daí um hóspede entra aqui e encontra essa aranha. Aí eu fui para cima dela, o que ela fez? Ela montou 2 patinhas para cima. Assim. Aí eu lembrei na hora dos filmes que eu assistia, aqueles filmes de terror, né? Aqueles filmes aterrorizantes, das aranhas assassinas, dos aracnídeos, não sei o que. E aí a aranha fez assim, por que ela foi me atacar? Agora, como ela vai me atacar, não sei. Eu tinha certeza absoluta, eu achava que ela iria me atacar. Eu não sabia se ela ia jogar uma teia de aranha que me cobria todo inteiro. Eu não sabia que ela ia me jogar um veneno ácido que ia corroer o meu corpo. Falei, meu Deus, encarna agora já vou dia. Ou se ela vem dar um salto mortal, duplo escarpado, igual a Rebeca da Silva, vai no meu rosto e aí eu olhei, ela deu paradinha. Aí eu dei um passo para frente, ela deu um passo para trás. Eu falei, meu Deus. Aí eu dei outro passo para frente, ela deu outro passo para frente. Eu falei, não vou não. Eu achei que ela ia ficar com medo de fugir. Não, ela deu um passo para trás para me avisar. Se vier, eu vou. Aí eu fui, ela veio também. Eu falei, meu Deus do céu, sai daqui. Aí eu lembrei, tenho que buscar informação com esse bicho. O que eu devo fazer? Aí eu pesquisei na internet. Aí eu pesquisei. Coloquei lá aranha marrom com 2 patas para cima. Não era caranguejeira, acredita? Caranguejeira era aquela peludinha. Essa não era peludinha. Aí eu olhei, pesquisei, ela estava lá com o nome aranha armadeira. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui ler a descrição dela. Uma das mais perigosas. Eu falei, meu Deus, se ela não está em bando, então... Será que a manifesta já pode dizer que é quadrilha? Um bando? Aí eu descobri, eu fui lendo um pouquinho mais, aí ela... eu vou explicar. A aranha, ela não é perigosa porque ela ataca os seres humanos. Ela é perigosa porque se o ser humano, sem querer, tocar nela, bater nela, for tirar uma toalha, uma mesa, for fazer uma coisa em casa e ela tiver, e você sem querer tocar nela, ela vai reagir para se defender. Então, isso é considerado acidentes com aracnídeos, acidentes com cobras, acidentes com escorpiões. Eles não vêm nos atacar. Mas às vezes está chovendo lá fora, está frio, e eles buscam um lugar para se aquecer. Lá em casa, por exemplo, quando chega há um tempo atrás, né, que tinha uma grama lá em casa, eu jogava água durante o dia. Mas aí, às vezes, eu trabalhava, saía durante o dia, esquecia de jogar água de manhã, e aí eu jogava água à noite. O que acontecia? As bichinhas ficavam todas ensopadas e queriam se aquecer, se enxugar. E ela procurava um lugar mais seco. Onde que ela procurava um lugar seco? Na minha casa. Eu estava pegando elas. Aí de repente eu comecei a perceber uma aranha entrando, que a pouco vinha outra. Meu Deus! Olha de volta aí. Mas agora eu já sabia. Agora eu já sabia que causava os acidentes. Então eu comecei a ficar, eu peguei ela, joguei para fora, depois peguei a outra, joguei também. E aí eu percebi que eu não devo mais jogar água no jardim à noite. Eu tenho que me adaptar. E a aranha armadeira lá? Aí eu descobri que a aranha armadeira, ao picar o ser humano, se for adulto, ela pica, ela joga a toxina para se defender, e aí fica a marquinha das patinhas dela, e aí as marcas vão ficando vermelhas, vão ficando arroxeadas, e se a gente não coloca no posto de saúde tomar uma vacina, um remédio, né?
vai ficando escuro. E aí pode necrosar, porque está matando a pele. Vai ter que amputar. Pode até que precisar amputar. E se for criança que tem um corpo físico menor, mas ainda em formação, não pode não resistir. Então por isso que a gente precisa ficar atento. Mesma coisa com os escorpiões. O índice de toxina dele é muito alto. Então a gente precisa cuidar. Então a gente tem à nossa disposição a possibilidade de buscar conhecimento. Somos seres inteligentes. Somos os seres inteligentes da criação. Somos os espíritos. Toda vez que nós nos preparamos para encarnar no planeta, a gente se aproxima do planeta, e olha como a gente brinca no livro Beco e Perito, a gente se aproxima do planeta e recebe a matéria, a energia do planeta, que vai moldar o nosso corpo, ainda o corpo perispiritual. E vai moldar o corpo, se for o caso do planeta Terra, o corpo que a gente conhece, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. E antes mesmo de a gente nascer na barriga da mamãe. Então a gente vai e nasce e tem o corpo físico. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Se a gente nasce num outro planeta, eu fiquei sabendo que tem um planeta aí, Zion, que esse planeta, se a gente nasce lá, a gente pode até voar. Quem é que gostaria de voar nesse planeta? Outros adultos, tá vendo? Só as crianças. Os adultos, quem quer voar, flutuar, deitar? Pois é. Então, se a gente nascer nesse planeta, na próxima encarnação, quem sabe, se vocês estiverem autorizados, a gente vai nascer nesse planeta, recebe a matéria desse planeta, a energia que envolve o nosso espírito, formando o corpo perispiritual, o perispírito, e aí quando a gente vai nascer, recebe o corpo físico. Só que tem um detalhe que eu vou dizer para vocês. Nesse planeta, eles nascem com 4 braços. Tá tudo bem para vocês? Tá tudo bem? Ainda assim você quer nascer lá? Pronto. Quem aqui desistiu? Alguém lá? Não, tô fora. Desistiu? Não dá não, né? Melhor não. 2 bracinhos ainda tão bonitinho, né? Mas imagine se ele fazer um monte de coisa. É feio, né? Mas lá é feio ter 2 braços só. Somos tão diferentes. Somos tão especiais. Somos tão únicos. E Jesus vem trazer a mensagem do Evangelho para que a gente possa olhar uns nos outros e perceber esta qualidade, este nível de unicidade. Percebemos que somos especiais. Quando a gente escreveu os livros com a Turma da Mônica, a gente escreveu com o objetivo de oferecer aos pais material para fazer leitura com as crianças. Não apenas entregar o livro e deixar que a criança se vire sozinha. Aí a criança está lá de papo, falando, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Não, tem que ler com eles. Porque esta fase vai passar muito rápido. Vocês que já têm os filhos com 8, 10, 12, adolescentes, os adolescentes que é a parte que vocês mais gostaram, né? Todo mundo, mas meu Deus, eu estava sonhando, esperando esse momento, finalmente chegou. E aí, adolescência. Então a gente tem o poder de estar com ele, de dividir pensamentos, contar histórias junto com eles. Histórias essas que eles vão querer tirar dúvidas. E se eles têm dúvidas e perguntam para vocês, significa que eles confiam em vocês. Porque se eles pararem de fazer perguntas, não pense que eles deixaram de fazer as perguntas. Eles somente direcionar para outra pessoa. E essa pessoa pode ser aqueles que estão na internet conversando com eles. E vocês não fazem ideia de quem são. Porque hoje a internet está permeada de pessoas, de lobos em pele de cordeiro, fingindo de ter a idade deles, para brincar com eles, para encantar com eles, para brincar, jogar com eles, porque os pais não têm tempo para jogar com eles. E eu lembro que um dia, quando eu era adolescente, eu jogava um jogo de futebol, ninguém que vai lembrar do jogo, o Superstar Soccer. Ninguém é tipo FIFA, gente. FIFA.
E aí um dia meu pai veio jogar comigo. Foi a única vez que ele jogou. Mas foi a vez que eu nunca esqueci. E aí ele jogou comigo. Aí eu ganhei, claro, né? Mas foi bom jogar com ele. Porque eu não ia pegar a que era meu pai, né? Eu jogo com o Miguel fica querendo ganhar de mim. Eu falei, não, puxa, cara. Tem que saber desde que a vida é dura, é difícil. Se quer ganhar, tem que ser por mérito. Mas de vez em quando pega um time mais fraco, ele pega mais forte. Aí ele vai com o corpo. Então a gente precisa aproveitar. Desfrutar dos dias que estão à nossa frente. Porque a qualquer momento esse dia se vai. Semelhante à história da irmã do Chico Bento, que eu já contei em todo momento aqui. A irmãzinha do Chico Bento, a Mariana, escolhe nascer na família do Chico Bento. É um espírito tão iluminado que brilha imensamente quanto uma estrela. Como Jesus nos orientou. Deixai brilhar a vossa luz. E quanto mais a gente der atenção para os filhos, para os maridos, para as esposas, não para fazer tudo o que eles querem, mas para olhar e sentir o que eles sentem, se colocar no lugar deles, para entender o que eles estão falando, para entender o que eles estão pedindo, para ouvir, porque o mais difícil é ouvirmos uns aos outros. Nosso problema maior é o problema de comunicação. Eu tinha um professor da área de marketing na universidade, que quando eu peguei a matéria de marketing, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, já vem um professor com uma matéria para me empurrar só para eu vender coisas. E eu não quero saber disso. Marketing é publicidade, é propaganda, não quero saber. Aí a primeira aula dele disse, marketing, antes de falar o que marketing é, eu vou falar para vocês o que marketing não é. Aí ele disse, marketing não é propaganda. Eu falei, meu Deus, esse senhor está... Ele já era um senhor de idade. Aí ele falou, marketing não é publicidade. Até me encostei na cadeira, estava assim, todo folgadão lá. Aí ele falou, marketing não é vendas. Marketing é um sistema de conhecimento para entender o que o outro precisa. O que o outro deseja? O que ele deseja que muitas vezes nem sabe o que deseja? Éramos nós quando descobrimos o celular. Nem sabíamos que queríamos o aparelho. Sabíamos que queríamos um telefone que a gente pudesse carregar fora de casa. E levar no carro, quando existia o telefone com fio no carro e sem fio no carro. Do carro de pessoas ricas, né? Aí existiam os rádios a longa distância, mas telefone, o seu número, você dá para o seu parente e isso popularizar, não sabemos. Então a gente descobriu o que queríamos, o que não sabíamos que queríamos. E depois disso, com a internet, a gente descobriu que podemos fazer tudo num lugar só. E isso é muito bom, porque nós temos hoje nas nossas mãos, nos nossos bolsos, aparelhos com capacidade, memória e processamento superior ao que foi usado para mandar um oi para a rua. Mas não sabemos o que fazer com eles. Então, que a gente possa fazer reflexões sobre o potencial que nós somos. Porque todos temos grandes energias, todos nós podemos superar essa dificuldade que nós temos já hoje. Nós temos essa grande dificuldade de se comunicar, mas nós podemos melhorar. Como cada um de nós podemos encontrar a resposta? Não fiquem olhando os influencers, seguindo cegamente como se eles fossem a resposta para tudo. Porque vocês vão seguir, por exemplo, algumas ideias que eles pescaram de outras pessoas. Mas eles não são o supra-sumo da verdade. Quando vocês perderem o ente querido, eles não vão poder te ajudar. Quando os seus filhos encontrarem coisas, viver experiências únicas, que vocês vão ser chamados a resolver, esses influências não vão poder te ajudar. Então a Mariana, esse espírito iluminado, decide nascer na família do Chico.
ela nasce e traz alegria quando todos os pequenos param de sorrir. E aí passa o tempo, e aí ela começa a chorar muito. Ela adoece e ela precisa voltar. Ela volta para o mundo espiritual. E traz muita tristeza na casa da família do Chico. Mas de repente o Chico está na véspera do aniversário dele, olhando para o céu estrelado. Ele olha e vê uma luz muito intensa. Se aproxima dele e aí de repente ele ouve a voz: Chico, sou eu, Chico. A Mariana. Mariana, é você? Sim, Chico. Sou eu, sua irmãzinha. Eu sei que amanhã é o teu aniversário. E eu vim lhe trazer um presente. Um presente para mim? Sim, Chico. É o presente da esperança. Porque, Chico, nós vamos nos encontrar. E aí ela brilhou tão intensamente que ele adormeceu. Adormeceu, não sabia, quando ele acordou no outro dia, não sabia se tinha sonhado. Porque nós temos aqueles sonhos tão intensos, tão vívidos, com aqueles que foram antes de nós. Assim como eu, quando morava nos Estados Unidos, um dia eu estava sonhando e sonhei que estava flutuando num lugar que tinha muitas marcas de hospital. E aí eu aproximei de uma marca e eu conheci uma pessoa que estava lá. Aí eu me aproximei dessa pessoa e vi meu pai estava com os olhos fechados. Aí eu me aproximei um pouco mais e aí ele abriu os olhos. Naquele momento, quando ele abriu os olhos, eu vi e acordei. Naquele momento eu tinha certeza que foi naquele dia, naquele momento em que ele acordou, despertou no plano espiritual. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos nunca abandonados. Sempre estamos amparados. A doutrina espírita vem apenas nos revelar, nos lembrar disso. Porque isso é um fato que já foi falado há muitos séculos. Jesus veio trazer essa mensagem do Evangelho, em que o Pai não nos abandona. Se Deus é maior do que nós, se Deus é tão justiça, tão misericordioso, e nós que ainda somos pais em aprendizado, pais com tantos defeitos, não somos capazes de oferecer uma pedra quando um filho pede algo para comer, quando ele pede para a gente um McLanche feliz, a gente não vai dar um escorpião de presente. Por que então nosso Pai não vai nos dar algo de melhor? Se Ele é todo bondade, justiça e misericórdia. Passa o tempo, o Chico fica com aquela ansiedade. A Mariana vai voltar. E passa o tempo e ela volta. E eles se reencontram. E ele tem certeza que é a Mariana. Eu já contei uma história semelhante aqui da outra vez, de um irmão nosso que reencontrou o filho, que sofreu um acidente. Então a gente não tem essa esperança no limite das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Mas tem uma certeza absoluta que nós podemos melhorar o que os nossos pais não conseguiram fazer. Porque hoje está em nossas mãos fazer melhor, fazer diferente. Então, meus irmãos, eu espero que as mensagens de hoje possam ter encontrado conforto em vossos corações, assim como também encontrou no meu. Obrigado. Nosso agradecimento ao Alan, as crianças interagiram muito bem com ele, ouvindo as histórias, isso é muito bom. E os livros do Alan estavam no pátio, perto da biblioteca, os pais se interessaram, né, as crianças, e ele vai estar lá à disposição para
agradecendo ao nosso Pai, à espiritualidade, a Jesus, por esses instantes. Tenham uma boa noite, meus irmãos, que a paz e a luz estejam com todos. E agora nós vamos passar para a Fabiana para fazer a prece final. Obrigada. Nós vamos agradecer de coração a noite por mais uma vez estar aqui conosco. Esperar os nossos irmãos passistas. E vamos então pensar em Jesus, nosso divino Mestre, o amor que esteve entre nós, que convidou a brilharmos com esta luz interior que somos cada um de nós. E nesse instante, possamos reunir as nossas orações, os nossos melhores sentimentos, em prol dos nossos irmãos, que sofrem as dores mais difíceis, as fomes, as guerras, os ódios, os preconceitos. Pedimos a Ti, Senhor, durante a oração, as águas sejam magnetizadas, tanto aqui como nos lares. Que os nossos irmãos em oração se preparem para o espiritual de paz. Aqueles que estão em seus lares, que recebam paz espiritual. Que nós possamos nos unir em amor, elevando a oração ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Honrai-nos, Senhor, nos honra hoje e sempre. Assim seja. Falou.